Oiê, Boa boa noite. noite. Vamos começar testando. Tá cortando a minha cabeça. Guria, se a minha internet cortar, tu me avisa que daí eu boto no 4G. Mas eu acho que vai ficar melhor na internet, no Wi-Fi mesmo, né? Deixa eu colocar. A gente vai conseguindo se. Tá conseguindo me ouvir bem? Muito? Uhum, Tá. Tô só ajustando aqui o vídeo. Tá me enxergando bem? tranquilo, tá super bem. Bo- Boa noite. E aí, Vamos dar boas-vindas ao pessoal que está entrando, então. É uma alegria tê-los aqui nessa noite. Maio chegou. Maio é sempre um mês especial para nós eu vim de gastroenterologistas, roxo! né? Oi, amiga, que ótima ideia! Eu vim de roxo! Realmente, tu literalmente vestiu a camiseta do Maio Roxo. Eu vim de roxo! Legal. Então, é uma alegria tê-los aqui conosco. Nessa noite, aqui em Caxias chove, né? Não Aqui sei como é que está aí em também, Santa Cruz. aqui É, também. então, estamos no mesmo, embaixo do mesmo clima, então. Pessoal, antes de nós começarmos a nossa live, algumas orientações que eu acho sempre importante. Se vocês desejarem fazer perguntas, no canto à direita existe um ponto de interrogação, que ele é justamente destinado para as perguntas, né? Porque o pessoal acaba, às vezes, Guria, colocando eu as não perguntas no sabia isso! Que massa! vai direto para, na verdade, para quem está Pra apresentando, e aí ti, facilita, então. porque muitas Aham. vezes Porque às vezes o as comentário pessoas é tipo, querem. oi, e aí, tudo bem, né? Legal. Exatamente. Aí acaba realmente ali, aquele campo fica para as perguntas. Se vocês puderem estar usando ele, facilita, né? E aí a gente não corre o risco de deixar alguma pergunta sem resposta. E além disso, também, se vocês tiverem algum problema de áudio, né? Se tiver a internet ruim, enfim, a transmissão ruim, vocês também podem estar nos sinalizando que a gente vai dar um jeito, que a gente sabe que às vezes a internet nos deixa na mão, né? Esperamos Sabe que que hoje não seja. eu acho que ano passado, ano retrasado, eu fiz uma live, Guri, caiu 5 vezes. Vamos torcer para que Deprimente. hoje não, Não, não não. seja um dia E desses. era aquela época de pandemia ainda que tinha muita live. Então elas caíam muito Verdade. mesmo. E o pessoal estava bem mais conectado, né? Sim. Então, Não, e vamos só para lá, lembrar, Candide. pessoal, que a gente começou a falar do maio, que eu falei aqui da minha camiseta, que é roxa, né? Porque a gente está comemorando, né? O Maio Roxo, que na verdade é o mês de conscientização das doenças inflamatórias intestinais, né, Estela? Então, a Perfeito. Estela, eu fiz ano passado isso, toda semana eu fiz uma live sobre alguma coisa, né, relacionada à doença inflamatória intestinal, e esse ano a Estela vai fazer, muito massa, né? Lives relacionadas à doença inflamatória intestinal. Então, e assim, ó, claro, são doenças ainda que não são, tipo, super comuns, mas não são mais raras, né, Estela? Com certeza. Tem um momento muito significativo na população, né? Desde o ano 2000, tem se verificado um acréscimo realmente muito importante e existe uma preocupação a título de saúde pública, né? Porque realmente é muito expressivo esse aumento dos casos de doença inflamatória intestinal. Eu não Mas sei antes de se nós tu... começarmos, Fala aí, fala aí. eu vou te apresentar, porque tem pessoas, então, que são meus seguidores e que não te conhecem, né, Candice? Não, e um parênteses, e E depois eu vou apresentar a Estela, né? perfeito. Então, a doutora Candice Krumel, ela é gastroenterologista em Santa Cruz do Sul. Ela é professora da Unisc, do curso de medicina. Ela é mestre também em saúde pública. Não? Promoção à saúde. Promoção à saúde. E ela também é titular do grupo de estudos de doença inflamatória intestinal.
E o mais importante de tudo, ela foi minha R2 nas duas residências, tanto de medicina interna quanto de gastro, ou seja, ela me ensinou muito. Não, sem E falar tenho que muita a Estela gratidão. passou como estagiária quando eu já era R1 da Gastro. Então, a gente fez vários estágios juntas, né? Verdade. Já fui até tua, exatamente, é verdade. É. Então, isso é uma alegria estarmos conversando essa noite. Não, e assim, o que é mais, assim, uma coisa que não dá para entender como tu ainda me aguenta, né, Estela? Porque hoje em dia eu até sou uma pessoa legal, mas na época da residência eu era insuportável. E tu ainda me aguenta. Então, vamos lá. Eu vou te apresentar agora. Então tá. Então pode A Estela, para quem não conhece, não sabe o que está perdendo, que deveria conhecer. Porque é uma pessoa encantadora desde aquela época. Ela sempre foi exatamente do jeito que ela é, maravilhosa, com uma empatia excepcional, incrível, né? Então, ela é gastroenterologista em Caxias do Sul. Ela fez mestrado em gastroenterologia e hepatologia na URGS, né? Ela é titular do GDIB e da SOBED também. E foi a minha R1 em vários momentos. Ai, que coisa boa. Cã, então assim, já conversamos, né, rapidamente, que tem um aumento dos casos de doença inflamatória, não é a nível de Brasil, isso é a nível de mundo, né? Então, isso realmente é algo que chama a atenção, embora seja considerada uma doença não tão prevalente assim, mas, como eu disse, tem um acréscimo significativo e realmente não, o Maio Roxo ele tem um papel muito importante que é conscientizar as pessoas. Primeiro, para que elas conheçam, né, que existe as doenças inflamatórias intestinais. E para que elas, uma vez sabendo do que é doença de Crohn, do que é retocolite, elas se atentem para os sintomas e se apresentarem sintomas que possam ser da doença, busquem realmente atendimento o mais rápido possível. Então, o objetivo da campanha tanto é alertar a população quanto à existência dessas doenças, quanto também incluir os portadores, né? Para as pessoas com doenças inflamatórias intestinais, para que elas realmente possam obter mais informação, né? E se sintam ainda mais acolhidas e pertencentes, né? Não, À nossa sociedade. Até aquela hora eu ia falar que ano passado saiu um trabalho, né? Que mostrando que aqui no Rio Grande do Sul, não, no sul do país, então assim, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, a prevalência é 0,14% da população. Então, quer dizer, cada 1.000 pessoas uma tem, tá? Então, se a gente pegar uma cidade que nem Santa Cruz, que é uma cidade pequena, que tem 120 mil habitantes, 1.200 pessoas têm doença inflamatória intestinal. Não é tão pouco assim, né? Caxias do Sul é uma cidade maior ainda. Perfeito. Então, não é mais uma doença rara, né? Uma doença Com que, certeza. assim, e que os médicos, principalmente os médicos, eu acho assim, a gente que é gastroenterologista, a gente se liga logo, tá? Mas se a gente pegar médicos que estão ali na linha de frente, que são médicos de posto de saúde, eles têm que aprender a se ligar também, né? Que às vezes aquela diarreia, aquela urgência fecal, não é só aquilo, né? O sangue nas fezes não é hemorroidas, né? Exatamente. Então, em relação aos sintomas, sempre é importante, né? Estarmos atentos ao sangramento, à dor abdominal, que é uma dor persistente, que é uma dor muitas vezes noturna, que acorda, né? Nós temos as 4 bandeiras vermelhas, né? Que a gente sempre tem que estar atento e tem que buscar investigar. Então, que é a dor abdominal, a diarreia, a dor abdominal persistente, a diarreia noturna, o sangue nas fezes e a questão de perda de peso e anemia, né? Então, devemos sim buscar atendimento nesses casos. E então, o propósito da live hoje é nós justamente falarmos do tratamento da doença intestinal além da farmácia. Nós estamos tão acostumados a debater sobre tratamento medicamentoso que realmente é um tema diferente do nosso dia a dia, né, Cã? Mas ao mesmo tempo... Assim, os pacientes precisam fazer tratamento medicamentoso também, né? Tipo, 99% das vezes, né? Mas o medicamento não é só o que eles precisam, né? Então, assim, claro, é uma doença crônica. A gente sabe disso, a gente estudou,
né? Que é uma doença crônica. Mas se a gente se botar só na medicação, às vezes não vai dar conta do recado, né? E é interessante que a gente já comece a falar que, na verdade, a gente não sabe exatamente qual é, não existe só uma causa que leva à doença inflamatória intestinal, ela é multifatorial, né? Tem os fatores genéticos, mas também tem os fatores ambientais, né? Então, é a epigenética, né? A influência do ambiente na nossa genética que acaba determinando ou não que o paciente desenvolva retocolite ou doença de Crohn. E então nós já estamos só pela questão da origem da doença, já dá para perceber que o ambiente, que os hábitos da pessoa impactam, inclusive se ela vai ter a doença ou não, né? E com certeza também, então, à medida que nós falamos, né, em tratamento além da farmácia, também para os nossos ouvintes que não têm doença inflamatória, uma vez seguindo essas orientações, também é uma forma de estarmos evitando, né? Então, acho que e claro que para os pacientes com doença inflamatória intestinal, eles têm um benefício de, uma vez que tem esses cuidados, eles podem estar tanto, esses cuidados vão estar auxiliando tanto na remissão da doença, quanto também na qualidade de vida. Então, eu gostaria de começar... Eu só vou fazer um parênteses. E como a gente sabe que tem uma doença que tem um fundo genético, quando a gente tem na família alguém com doença inflamatória intestinal, talvez a gente tenha que se ligar que talvez esses fatores ambientais, eles sirvam como prevenção, né? Claro que a gente não pode pegar toda a população e jogar, não. Então, olha só, vamos fazer uma prevenção de doença inflamatória intestinal. Bom, mas tua mãe tem, tua irmã tem, e tu não manifestou nenhum sintoma. Então, provavelmente ali, o teu gene não ligou. Mas talvez tu tenha um gene, a gente não sabe, tem muitos genes, né? Então, talvez esses fatores ambientais, o controle deles sirva um pouquinho como prevenção, né? Exatamente. Então, vamos começar falando da alimentação, né? Que a alimentação, a gente sabe que é um pilar tão importante para a saúde como um todo, né? Mas quando a gente fala em saúde intestinal, ela realmente tem um dos papéis centrais. E quando a gente fala em alimentação, frequentemente nós lemos, né, que consumo de ultraprocessados, por exemplo, é fator de risco para a doença inflamatória intestinal. Eu gostaria, então, de começar te perguntando, né, a alimentação, né, falando de uma forma mais genérica, que tipo de alimento que realmente nós devemos estar evitando para prevenir doença inflamatória intestinal? Guria, eu vou te falar, eu estudei muito isso essa semana, tá? É assim, eu chego a estar com um olho maior do que o outro. De tanto que eu li artigo. Eu mandei para a Estela uns 25 artigos, tá? E eu li os 25, verdade. tá? Eu li os 25. O que acontece, né? Trabalho de dieta é muito difícil, tá? Porque, assim, tem muito viés, eles não conseguem um N muito grande. N, assim, é o tamanho da amostra de pacientes. Quanto maior a amostra de pacientes, teoricamente, melhor o trabalho. Tu não consegue fazer uma dieta, assim, com 20 mil pacientes. É impossível. Então, os trabalhos têm ali 15 pacientes, 60, 80, tá? Mas, assim, o que já assim, está bem introjetado? Que realmente alimento ultraprocessado é fator de risco, principalmente para doença de Crohn, tá? E não para retocolite, mas principalmente para doença de Crohn. E daí entra uma nova discussão, o que é alimento ultraprocessado, né? Então, alimento ultraprocessado é alimento que tem corante, alimento que tem emulsificante, tem estabilizante. O emulsificante parece que a pior coisa que tem pro intestino é o tal do emulsificante, tá? Porque em ratos, pelo menos, injetar emulsificante dá uma colite na hora. Na hora. Nos ratos dá uma colite na hora. Exatamente. Então, assim, já se sabe o que é. Isso eu achei muito legal, porque na verdade eu já tinha lido esse artigo ano passado, tá, dos alimentos ultraprocessados. Eu fiquei pensando, mas por que será que é para Crohn é fator de risco? Isso é fator de risco para desencadear a doença, não é fator de risco para pior, é para desencadear, para ser né? Para que para Crohn é fator de risco, para retocolite não é. Daí nesses artigos ali eles falam que eu achei o máximo, que é o seguinte, que o nosso intestino delgado
que é a parte que é mais atingida pela doença de Crohn, ela que entra em contato direto com a nossa comida. O intestino grosso, ele pega as sobras do delgado, tá? Então, o delgado, ele é o primeiro atingido pelas coisas que ele come. Então, tudo que a gente comer que não é legal, corante, emulsificante, sei lá do que, a primeira lugar que vai atingir é o intestino delgado. O intestino grosso, ele pega as sobras. Então, por isso, talvez que o intestino delgado realmente piore com essa alimentação ultraprocessada e o intestino grosso não piore tanto, tá? Só que tem uma coisa também, né? Esse trabalho é um trabalho que eles fizeram, tipo assim, vendo o que os pacientes comiam, não é um trabalho, né, assim. E a maioria dos trabalhos que eles fazem é com um período curto de dieta, de 4, 6 semanas a 6 meses. A gente sabe que dieta é um negócio pro resto da vida. A gente não faz dieta só para entrar no vestido. Então, assim, uma dieta curta talvez não dê aquela alteração que a gente queira ver, entendeu? É todo o estilo de vida, toda a alimentação que a gente muda. Mas, assim, então, sim, alimentos ultraprocessados são fatores de risco para desencadear a doença, principalmente na doença de Crohn. E entra muito papel aí, que tu falou dos emulsificantes, que são os emulsificantes, assim, até a gente tem que estudar para saber o que é, a gente não fez nutrição nessa vida, né? Mas emulsificante é o seguinte, a água e o óleo não se misturam. Então, emulsificante é um negócio que faz a água e o óleo se misturar. Tipo, quando a gente faz maionese, a gente usa o ovo como emulsificante, porque o ovo tem uma enzima chamada lecitina, que ela faz esse papel de emulsificar. E a lecitina é uma das enzimas que está ali associada com inflamação intestinal. Mas tudo bem, né? Bom, mas o principal emulsificante que eles acham que é ruim é a caragenina, tá? Que está presente no sorvete, naquelas coisas que a gente usa de chocolate para botar em cima do sorvete, naqueles xaropes de chocolate, nos preparados para bolo, tá? Essa caragenina, tá? Eles fizeram um trabalho muito legal, muito legal. Esse foi legal mesmo, tá? Eles pegaram e deram uma cápsula dessa caragenina, tá? Para um grupo de pacientes e uma cápsula de placebo para outros. E eles viram que quem tomava a cápsula tinha mais doença inflamatória intestinal. Olha que interessante. Então, esse emulsificante, ele tá ligado diretamente à doença inflamatória intestinal, sabe? Então, a gente fica assim, por que será que está aumentando a prevalência? Está aumentando a prevalência porque, assim, a gente tem no nosso meio ambiente coisas que causam doença inflamatória intestinal em seres humanos, não só em ratos, né? Exatamente. Exatamente. A questão dos ultraprocessados, eu sempre digo para meus pacientes, né, de uma forma bem prática. O que é ultraprocessado? Quando tu olha no rótulo e tem aqueles componentes, né, aqueles ingredientes que a gente não tem na nossa cozinha, é ultraprocessado, né? Então, mas tem que ligar, porque às vezes assim, tu vai comprar pão integral no supermercado. O pão integral é ultraprocessado. Tu vai exatamente, esses que ele é ultraprocessado. Então, assim, exatamente, que é saudável, fit, patati, patatá. Por isso que tem que olhar o rótulo, né? Por isso que a gente tem que olhar. E eu digo sempre, né? Então, esses que duram muito tempo fora da geladeira, sempre a gente tem que ficar atento, né? Mas realmente, a carboximetilcelulose, né? Também ela é bem descrita. Exatamente, como o polissorbato, que são muito frequentes, né? Presentes nos empacotados, né? Então, a gente deve estar sempre atento. E aí, eu sempre digo para os meus pacientes, tentar descascar mais, desempacotar menos, né? Acho que é sempre algo positivo, tanto pensando em prevenção de doença inflamatória, como também para os pacientes portadores de doença inflamatória. Exatamente. Né? Exatamente. É tentar realmente trazer os alimentos o mais in natura possível, né? A gente sabe que no século XXI a gente busca muitas vezes a praticidade, mas às vezes a gente tem que parar para pensar, né? O custo dessa praticidade. Eu sempre digo para meus pacientes, nada de radicalismo, mas assim, nesse momento, o que eu tenho de opção para comer no lanche da tarde? Eu posso comer uma maçã ou eu posso comer tipo um cereal, né? Aqueles cereais tipo sucrilhos, né? O que é mais saudável?
Então, assim, vai ter um dia que eu só vou ter os sucrilhos para comer, ok, tudo bem. Mas sempre que possível, tenta evitar de comer alimentos ultraprocessados e tenta incluir Não, pode falar. alimentos saudáveis, né? Até Então, porque, acho que é isso, é tentar buscar a melhor escolha. Nós, seres humanos, a gente foi feito para comer porcaria de vez em quando, tá? Então, se pensar claro no homem das cavernas, eles comiam uns cogumelos lá e passavam mal. E assim, o nosso corpo veio para depurar aquilo e ok. O problema é quando a gente come porcaria todos os dias, entendeu? Exatamente. Porque assim, não tem o nosso corpo como atingir um equilíbrio comendo porcaria todos os dias. Então, assim, eu fui no aniversário. Eu não vou lá perguntar se tem carboximetilcelulose na fórmula do pastelzinho, tá? Ok, né? Isso acontece, tá? Não precisa ser, né? Mas assim, se eu resolver que eu vou comer risoles de frango todos os dias, isso vai ter uma consequência, porque assim, o meu corpo vai ter que dar um jeito naqueles metabólitos que surgem daquilo, nos corantes, nos conservantes, na gordura trans que vem. E o corpo às vezes não dá conta, né? Então, acho que isso até é importante a gente já usar essa deixa, desculpa te interromper, para falar dos alimentos pró-inflamatórios e anti-inflamatórios, né, Can? Que isso também a gente tem dentro da doença inflamatória, a gente sabe que tem alimentos pró-inflamatórios, né, que vão ativar mais a atividade da doença, né, e tem outros que já são mais protetores. Quem sabe tu fala um pouquinho para nós, né? Bom, Guria, daí eu estudei os 25 artigos, né? E eu achei muito interessante que, na verdade, assim, vários... E outra coisa que eu ia te falar, porque nós duas, a gente sempre foi junto em congresso, né? Aí eu e a Estela, a gente se encontra em todos os congressos, né? E tu lembra que a gente ia naqueles congressos de doença inflamatória intestinal e em dieta, eles só falavam de nutrição enteral, que eu passo uma sonda e dá dieta por sonda. Eles não falavam da dieta do dia a dia. Isso não entrava nos congressos assim há 2, 3 anos atrás. Agora que eu acho que assim, eles se ligaram, né, que tipo assim, que tem que entrar dieta. Bom, então existe uma dieta anti-inflamatória que eles fizeram, que é uma dieta sem grãos, com pouquíssima carne vermelha, sem açúcar. Assim, tem várias coisinhas na dieta. Se vocês quiserem saber depois, vocês me mandem mensagem no direct, eu não vou falar tudo aqui, tá? Mas o que eu achei muito interessante, que realmente a dieta, ela diminui sintomas, tá? E diminui coisas inflamatórias, marcadores inflamatórios, como a calprotectina fecal, que é um marcador inflamatório, tá? E daí, eles fizeram um estudo, olha só, que eles fizeram transplante fecal nos pacientes e botaram essa dieta anti-inflamatória depois. E foram ver a remissão em 6 meses, tá? Quem fez transplante fecal com essa dieta anti-inflamatória tinha 60% de remissão em 6 meses, contra 25% no grupo controle, tá? Parece Olha que interessante, né? Tipo, funcionou muito bem. Mas, porém, contudo, no entanto, o que eles falam é o seguinte, que essa dieta é difícil de manter a longo prazo. Com certeza. Entendeu? É muito restritiva, né? É muito restritivo. Uma dieta sem grãos, uma dieta sem açúcar, uma dieta sem isso, sem aquilo, com pouquíssima carne vermelha, é uma dieta muito difícil de manter a longo prazo. E quem, assim, eles fizeram esse estudo, tipo assim, quem conseguiu manter a dieta. Mas a maioria dos pacientes não consegue manter a dieta. Então, assim, eu acho ótimo a dieta que funcione muito bem, mas tem que ser uma dieta que a gente consiga manter, né? Com certeza, tem que ser sustentável, né? Exatamente. O que eu acho que é interessante da gente falar, assim como também como agente pró-inflamatório, além do que a gente já havia conversado, né? Que são justamente os ultraprocessados. Também os alimentos, né, com tipo carne vermelha, se sabe, principalmente para retocolite ulcerativa. Exatamente. Para de Crohn, a carne vermelha não faz muita diferença, mas para retocolite ulcerativa faz muita diferença a carne vermelha. Eles sugerem no máximo 2 vezes por semana a carne vermelha. E carne processada, no way. Exatamente, que é a questão do impacto dos ácidos graxos saturados, né?
que daí é justamente porque a carne vermelha ela tem uma quantidade maior de ácidos graxos saturados, é que ela é mais pró-inflamatória. E eu também não sei se não tem a ver com os compostos nitrogenados ali, o temal, essas coisas, sabe? Porque assim, exatamente. o câncer coloretal, né? Talvez também tenha esse componente inflamatório disso, né? E outra questão também que eu acho interessante da gente reforçar, fala também, né, que da questão dos ácidos graxos saturados. Eu estava lendo também um artigo que fala que, por exemplo, o leite integral ele tem uma quantidade grande de ácidos graxos saturados. Então, talvez não que vai tirar o leite da alimentação, mas né, que o ideal seria consumir nos pacientes com doença inflamatória um leite com menor teor de gordura, né? Assim como tu acabou de falar dos alimentos, dos embutidos também. E aí os embutidos vêm presunto, salame, salsicha, evitar de consumir diariamente. Tudo bem comer no final de semana, mas a questão é comer todos os dias, né? Tem um estudo que eu achei muito interessante, que mostrou que pacientes, isso é em relação a câncer de intestino, mas a gente sabe que é uma preocupação também né, para os pacientes com doença inflamatória intestinal, que teve um estudo em que eles viram que o consumo diário de embutido de 50 gramas por dia, tá? Isso dá mais ou menos mais ou menos umas 2 fatias de presunto por dia. Aumenta em 18% o risco de câncer cólon-retal. Então, como nós falamos, a questão não é consumir de vez em quando, a questão é o que eu estou colocando todos os dias, né, na minha mesa. Essa é sempre a questão. E em relação aos anti-inflamatórios, nós acabamos de falar, então, que os ultraprocessados, que os alimentos ricos, né, em ácidos graxos saturados. Os adoçantes, guria, os adoçantes são muito ruins para o intestino, tanto para Crohn quanto para retocolite. E eu vou falar, assim, a Estela sabe, né? Eu na residência eu era meio tipo formiga. Hoje em dia tipo assim, não que eu controlo, até perdi um pouco a vontade, mas eu ainda uso adoçante para algumas coisas. Eu leio o negócio e me dá dor torácica, entendeu? Porque os adoçantes são muito ruins para o intestino, tanto para quanto para retocolite, eles são considerados ultraprocessados. Então, os adoçantes, eles fazem aquele negócio que a gente chama de aumento da permeabilidade intestinal, que é o gatilho para a doença, né? Então, quando a gente fala ali, sei lá do que entra os adoçantes junto, entendeu? Exatamente. Os adoçantes, pensando em tanto da doença inflamatória, quanto também em disbiose, né? Realmente, eles devem ser evitados. Os adoçantes artificiais, né? É isso que a gente está falando. Então, tem uma correlação muito significativa, né? E em relação, então, aos alimentos anti-inflamatórios, o que tu me falaria, assim, nesse momento, né? A gente já conversou, ok, nós temos os alimentos inflamatórios, mas tem no nosso dia a dia alimentos que nós podemos estar, né, orientando os pacientes, olha, tenta comer mais de tal alimento, que isso pode te ajudar, né, a ter uma evolução melhor da doença? Assim, eu acho que assim, o consenso é sobre as fibras, né? Principalmente as fibras solúveis, né? Então, fruta e verdura acabam entrando em tudo. O que só eles sugerem? Pacientes em doença de Crohn, estenosante, não abusar de fibras insolúveis. Então, assim, sementes, essas coisas que a gente não digere bem mesmo, tá? Não abusar, tá? Mas as fibras entrariam como um alimento anti-inflamatório, tá? Claro que a gente tem que cuidar um pouquinho, porque as frutas têm muita frutose. A frutose, ela em grandes quantidades, acaba sendo inflamatória também. Então, assim, não dá para, tipo, super exagerar, principalmente nas frutas, tá? Mas nas verduras, acho que tá tudo tranquilo. As verduras, principalmente as verduras não, que eles falam assim, não amiláceas. As verduras não, leguminosas, desculpa, não amiláceas. Então, assim, a batata, o inhame, amiláceo não seria tão legal. A cenoura, que não é amiláceo, né? O brócolis, essas coisas seria mais legal. E outra coisa são os alimentos ricos em ômega 3, né? Principalmente daí para retocolite. Só que daí, assim, guria, entra o salmão do Atlântico, cara. Nosso salmão é do Chile, nosso salmão não é do Atlântico. O que a gente faz, entendeu? É o salmão do Atlântico. Comixia. Não, e eles colocam ali salmão do Atlântico, entendeu? Exatamente. Não é só salmão. São os peixes de águas profundas que são ricos em ômega 3, né?
que é salmão, atum e sardinha. Só que daí, e aí, né? Como é que a gente vai fazer, né? Como é que a gente vai fazer? Acaba que os nossos, a gente acaba daí tendo os enlatados daí, né? No caso do atum, enfim, muitas vezes. Então, realmente, no nosso meio é muito complicado. Por isso que a gente tem que tentar, né, estimular os pacientes a comerem sempre que possível, né? Já na fase já de manutenção, né? Já de remissão da doença, a chia é uma ótima opção, né? É uma boa fonte de ômega 3. A soja também tem, né? Então a gente tem que tentar trazer esses alimentos mais da nossa realidade, né? E é algo que talvez hoje, né? A gente vai falar um pouquinho de suplementação, mas talvez o estudo que eu li sugere suplementar ômega 3 em algumas situações, né? Não sei qual é a tua ideia em relação a isso. A minha ideia é super. Eu tomo ômega 3. Então, o que é claro, porque eu não tenho salmão do Atlântico, né? Eu até boto chia, no omelete ali, coisa e tal. Mas o que acontece? O que eles falam? E isso talvez tenha a ver com a realidade. Que eles falam assim, não tem indicação de suplementar ômega 3 porque o paciente pode comer salmão. Só que a gente não tem esse salmão, entendeu? Então, talvez na nossa realidade, alguns pacientes tenham que suplementar ômega 3, porque a gente não tem contato com essa realidade. Ok. E eu não acho que seja tão absurdão assim de suplementar ômega 3. Porque o ômega 3, ele não faz só bem para o intestino, ele faz bem também para o resto do corpo. Ele é uma gordura anti-inflamatória, entendeu? Ele aumenta mediadores anti-inflamatórios que não vão atuar só no intestino, mas vão atuar também em doença cardiovascular, cerebrovascular, né? Exatamente. Então, eu acho que realmente a gente tem que ver qual é a realidade do paciente. Tu pega um paciente que está muito bem, que se alimenta muito bem, que não tem nenhum tipo de restrição alimentar, que está ótimo. Talvez aquele paciente não precise suplementar ômega 3, tá? Ele fazer exercício, ele pega sol, ele faz isso, tá tudo certo. Tu pega um paciente que passou por uma doença grave, que teve hospitalizado, que teve um monte de coisa. Talvez esse paciente, ele tá realmente com deficiência, entendeu? E durante um tempo tu precisa suplementar. Talvez não precise ser o resto da vida, mas talvez naquele período ele tá precisando de suplementação, né? Eu acho que varia de caso a caso, né, guria? A Natália está nos perguntando se a chia, né, falando dos alimentos ricos em ômega 3, né, que é anti-inflamatório, se a chia é a sementinha comprada na granel. Isso, é essa mesmo, Natália. Então, os 3 alimentos da nossa que são mais assim, bem baratinho. Exatamente, que mais fazem parte do nosso dia a dia, que são ricos em ômega 3, né? Quais são? Então, é a chia, o óleo de canola, ele é rico em ômega 3, e além disso também a soja. São os 3 alimentos mais acessíveis no nosso dia a dia, né? E aí os peixes, como a gente conversou, de águas profundas, que não faz parte. Pode ser inflamatório para algumas pessoas, né? Então eu ficaria com a chia e com a soja, também acho. Tá? O óleo de canola que acaba sendo pode melhor. entrar no negócio inflamatório, né? Dependendo da quantidade, né? Então acaba que... Exatamente. E em relação à questão das fibras, o que eu percebo muito, né? É assim, o paciente, então... Começa com sintoma de diarreia, de dor abdominal, e aí no primeiro momento ele se atribui à alimentação, né? Então o paciente começa a restringir. Então muitas vezes quando ele chega lá no consultório, né, com essa queixa de diarreia, de desconforto abdominal, ele já está com uma dieta super restritiva, já está praticamente comendo arroz e no máximo um peito de frango. E aí, claro, que não tem exatamente. Nenhuma, né? E passa por todo o processo de investigação, né? E daí a forma como consegue, né? É a forma como consegue reduzir os episódios de diarreia. Só que, claro, né? Uma vez tendo sido feito o diagnóstico, é iniciado o tratamento, né? E o paciente começa a ter uma melhora dos sintomas, é hora de reintroduzir cada vez mais, né? Alimentos diferentes, para justamente nós podermos estar auxiliando nesse processo de cicatrização da mucosa. A gente sabe o quanto é fundamental a condição nutricional para que realmente o intestino volte, né, a funcionar, primeiro, né, em termos de qualidade de vida, para a melhora da diarreia, quanto também para a cicatrização. Na verdade, então, realmente... Assim, o que acontece?
quando a gente tem uma dieta muito restrita, a gente acaba diminuindo muito a diversidade da nossa microbiota e matando um monte de bactérias. O problema é que as bactérias que a gente tem no intestino, elas produzem nosso muco, tá? Que é uma barreira de infecção. E mais, elas produzem os ácidos graxos de cadeia curta, que é o que alimenta as nossas células intestinais e deixa elas saudáveis e fortes. No momento que tu tem uma desbiose, que tu tem uma microbiota pobre, tu deixa os nossos totalmente suscetíveis a qualquer coisa que aconteça ali dentro do intestino. Então, a gente faz uma dieta restritiva para melhorar os sintomas. Só que daí a gente abre a porta para qualquer coisa que acontecer gerar inflamação intestinal, né? Então, a dieta restritiva, ela tem que ser por um período, 4 a 6 semanas, ponto. Depois disso, ela começa a ser deletéria para o intestino. Exatamente. E o que eu tento no início, assim, dessa reintrodução, né, quando o paciente também começa a ter uma melhora, é orientar a evitar os alimentos que naturalmente são mais laxativos, né? Então, claro, não vai sair comendo mamão já no primeiro momento, né? Que a gente sabe que para muitas pessoas é laxativo, assim como o abacate, por exemplo. Então, uva também. Então, vamos começar com a maçã, com a banana, vamos começar com frutas que não tem esse impacto tão importante e como... pequenas quantidades, né? Exatamente. Progressivamente. Isso então é bem importante essa reintrodução que eu percebo muito no dia a dia do consultório, como não é fácil, né? Porque o paciente tem medo de voltar a ficar ruim. Até porque às vezes eu percebo que o início do sintoma se linka, é que eu comi ovo e aí a partir dali eu comecei a passar mal. Então parece que foi, claro, que acabou, né? Coincidiu que naquele dia acabou comendo alguma coisa com ovo, mas não necessariamente que o ovo vai continuar, né? Então, isso é bem importante a gente entender, ajudar o paciente a entender, né? A importância de estar incluindo uma alimentação mais diversificada. Só com esse cuidado, realmente. Se tem Crohn estenosante, evitar alguns tipos de fibra. Mas o restante, realmente, a gente deve estar, né, estimulando os pacientes a ingerirem. E eu costumo dizer para os meus pacientes que a autoobservação ela é muito importante, né, Can? Eu digo, aí eles falam, doutora... Eles fizeram um trabalho, Guria, sobre isso. Eles fizeram um trabalho dizendo assim, ó, tirando da dieta as coisas que os pacientes dizem, eu não me sinto bem quando eu como isso. 70% melhorou dos sintomas, entendeu? Então, eles fizeram um trabalho assim, que era guiado pelo que o paciente falava, dizendo, eu não me sinto bem quando eu como isso. E 70% melhorou dos sintomas. Então, assim, eu acho que isso é um aprendizado para nós médicos também, tá? O paciente, ele tem que se ouvir, mas a gente tem que ouvir o paciente, né? Porque às vezes a gente estudou no livro e no livro tá tudo muito bonito. Mas na vida real não é assim. Claro, isso eu falo para os pacientes também, deve falar também. O que é errado é a pessoa dizer assim, eu não posso comer nada, que tudo me faz mal. Então o problema está no intestino, não está no alimento. Agora a pessoa me diz assim, não, mas maçã eu não posso comer, maçã me faz mal. Ok. A gente tem que aceitar que maçã faz mal para aquela pessoa, né? É isso aí. A questão eu digo, né, para os meus pacientes, quem mais conhece a Estela é a Estela, quem mais conhece a Candice é a Candice, né? Então, realmente, só que, claro, às vezes a gente tem que tentar mais de uma vez, né? Eu tentei uma vez, tentei 2 vezes e não fico bem, então se dói, se tem estufamento, se tem dor abdominal, se desencadeia diarreia, ok, tudo bem, vamos buscar outra alternativa, né? E aqui eu tenho, então, uma pergunta que é... Deixa eu ver aqui. Deixa eu só baixar aqui um pouquinho, que fica um pouquinho ruim para ler. Boa noite. Quais grãos são benéficos e maléficos para quem tem doenças inflamatórias? Então, a dúvida é pipoca, chia, feijão, entre outros. Essa é a pergunta. Feijão é bom, feijão tem zinco. Depende da fase da doença, né, Can? Depende do momento, né? Então, verdade, assim, é bem isso. O que acontece, tá? Muitos
grãos têm esse componente inflamatório, tá, gente? E assim, quando a gente pensa assim, a doença inflamatória, a gente tem que pensar o seguinte, tipo o glúten, tá? O glúten, vários trabalhos já mostraram que ele é inflamatório para quase todas as pessoas, né? Só que candicezinha tá super bem. Ela come glúten, ela faz uma microinflamação no intestino dela, o intestino dela faz pá, 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 e já fechou a inflamação e segue a vida. Quem está com inflamação, aquilo tende a piorar. Tá? E vários grãos têm esse componente inflamatório. Então, uma das dietas lá que eles fazem é carboidrato específico, que eles tiram todos os grãos e melhora os sintomas, realmente melhora, tá? Só que os grãos têm fibras, tá? Então, a longo prazo, isso é ruim. Então, a curto prazo, melhora sintomas. A longo prazo, é ruim, tá? Então, o que a gente tem que ver? O quão ativa a doença tá, o quão sintomático tu tá. Se tu tiver muito sintomático, talvez realmente exagerar no feijão, exagerar nos grãos, não vai ser legal, vai piorar teus sintomas. Agora, se tu tá já com uma doença bem controlada, tá em manutenção, esses grãos vão fazer que bactérias boas cresçam no intestino. E essas bactérias vão deixar teu intestino mais saudável. Claro que tu não precisa comer feijão todos os dias, né? Tu não precisa... Tudo que a gente come todo santo dia, normalmente não faz super, super bem pra gente, tá? O nosso intestino, ele é velho, mas ele gosta de diversidade. Ele gosta de várias coisas diferentes. Ele gosta de abobrinha no dia, brócolis no outro, tomate no outro, cenoura no outro, feijão no outro. Ele gosta de coisas diferentes, né? Se eu disser assim, não, mas eu como tomate todos os dias, adivinha? Seu intestino não gosta disso, tá? Exatamente. Então, são 7 bilhões de bactérias, né? Cada uma tem suas preferências alimentares, então, né? Assim, então, a diversidade é fundamental. Às vezes, quando tá com a doença muito ativa, tem que dar uma segurada, botar o pé no freio. Quando tá com a doença mais controlada, pode ir indo, sabe? Isso é muito, muito importante. E até porque, por exemplo, as leguminosas, né? Elas têm mais fibra do que as próprias frutas, né? Por exemplo, 100 gramas de feijão tem 9 gramas de fibra. 100 gramas de maçã tem 3 gramas de fibra. 100 gramas de alface tem 2. Então, realmente, é muito importante, e também em termos nutricionais, porque é uma outra dificuldade que nós temos no nosso dia a dia de gastroenterologista, que é muito frequente a ocorrência de anemia nos pacientes com doença inflamatória. E nem sempre o ferro via oral ele é bem tolerado. E a gente sabe que as leguminosas, elas são ricas em ferro, especialmente se naquela refeição a pessoa ingere vitamina C, né? Então, come feijão e aí toma um suquinho de laranja para ajudar na absorção da vitamina C. Então, também tem esse acréscimo, né? Então, é muito importante nós tentarmos incluir as leguminosas. E aí, usando, né, aqui abrindo um parênteses, mas a técnica do remolho, eu acho que sempre é importante, né, de orientar os pacientes, eu costumo dizer nas minhas lives, né? Entende muito, né? Exatamente, para quem a queixa principal, não como feijão porque distende. Deixa de molho de um dia para o outro, mas com uma quantidade grande de água. Deve ser 3 vezes maior a quantidade de água do que de feijão, né? Isso auxilia muito. E às vezes trocar variedade também, né, Cã? Isso também ajuda muito. Em relação à questão... nos estudos eles fazem dieta low FODMAP para quem tem sintomas recorrentes. Porque, na verdade, a síndrome do intestino irritável é comum em pacientes com doença inflamatória intestinal. Mas, como a gente falou, a dieta low FODMAP é uma dieta de curto prazo. Não é para seguir o resto da vida, tá? Então, assim, eu decidi fazer uma low FODMAP, eu acho legal procurar um nutricionista que entenda desse assunto, fazer uma dieta bem certinha e reintroduzindo. E na reintrodução, olha só que interessante, Stella, isso tu não sabe porque eu estudei, tá? Eles viram que os fructanos são o tipo alimentar que mais dá reação em pacientes com doença inflamatória intestinal. Legal. Perfeito. Muito bom, muito bom. Exatamente. E para quem não conhece a dieta com baixo teor de low FODMAP, que sabe que fala rapidinho para talvez tenha algumas dos nossos dos nossos participantes que não ouviram. É uma dieta que foi feita para pacientes com síndrome do intestino irritável, né? Que é uma dieta, na verdade, com carboidratos fermentáveis. Então, o low, né? FODMAP é fermentável, é oligosacarídeos, polióis, monossacarídeos e frutanos e galactanos, tá?
Então, assim, tira um monte de coisa da dieta, tá? Tira um monte de coisa. Ela é muito restritiva. Tira trigo, tira feijão, tira maçã, tira adoçantes em geral, tira mel. Ela é bem restritiva mesmo. Mas para pacientes, isso que eles falam, pacientes que têm síndrome do intestino irritável, doença inflamatória intestinal, que fizeram tratamento, que estão com a doença controlada, mas que continuam muito sintomáticos, ela tem benefício, tá? E é interessante que a gente, né, até estudando a alimentação da doença inflamatória, não tem um padrão alimentar, né, estabelecido. Depende muito do estágio da doença, né, e é muito individualizado também essas orientações, né? Então, mas sempre recomendado é a dieta mediterrânea, que é o mais recomendado para tudo, né? Tipo, exatamente. Que é dieta mediterrânea. É o mais recomendado, a dieta mediterrânea. Exatamente. Mas assim, mas mesmo assim não existe um consenso, né? É alimentação variada, diversificada, tentar restringir ao mínimo os alimentos saudáveis, né? Que são potencialmente anti-inflamatórios e tendo muito cuidado com essa questão da densidade nutricional, né? Então, comer alimentos ricos em nutrientes, né? Isso realmente faz diferença. E falando um pouquinho mais sobre a questão ali da suplementação, né? Nós falamos que muitos pacientes precisam suplementar ferro pela questão de deficiência de ferro, de anemia, seja por conta da diarreia com sangue, seja por conta, né, do consumo que teve em função do próprio processo inflamatório, mas além do ferro, né? Tu costuma no teu dia a dia de gastroenterologista, hoje a gente sabe que existe assim uma quantidade enorme de suplementos, né? E às vezes a gente começa a se questionar, né? Existe realmente benefício? Tem estudos que mostram que o suplementar de forma assim, não específica, mas usar, por exemplo, um polivitamínico na doença inflamatória, traz benefício? Acho que não, Guri. Acho que assim, a gente tem que ver duas coisas. Uma é quando o paciente tem deficiência realmente em alguma coisa, e a outra do suplementar meio preventivo, né? Então, assim, para deficiência, o que eu costumo ver é ferro, como tu falou, B12, vitamina D e zinco, tá? Zinco eu tô vendo desde o ano passado, eu não vi isso antes, eu comecei a ver porque eu li uns artigos que é bem comum deficiência de zinco, tá? E o zinco, na deficiência, ele tem um fator pró-inflamatório. E eu acho interessante que a B12, ela atua a B12 não, a vitamina D, ela atua como um regulador do sistema imune. Então, para pacientes com doença inflamatória intestinal, uma vitamina D acima de 20 não é suficiente. O ideal seria uma vitamina D mais alta, acima de 40. Acima de 30. Eu boto 40 já, tá? E daí, e é difícil chegar lá, guria. É difícil. Com certeza. Ainda mais no inverno. Não, é muito. É mais inverno em Caxias, né? Então, assim, Verdade. eu acho que isso aí a gente tem que, tipo assim, o paciente tá com 21, não é suficiente. Tem que ter uma vitamina D mais alta, né? A B12 eu tento manter acima de 200, 250, né? O ferro depende se é homem ou mulher, mas assim, também no nível ali normal do laboratório. E o zinco tem uma discussão, assim, eu acho que é legal ali entre 80 e 100, né? Mas assim, no laboratório acho que é acima de 67. Isso nós estamos falando de deficiências vitamínicas, que é o que a gente consegue apurar, tá? Dosar. Agora, dosar, isso aí. Então, a gente já falou da ômega 3, que talvez fosse uma suplementação legal, né? Principalmente em quem não come salmão do Atlântico, né? E não come chia. Mas não tem muito mais coisa, né? Eu até li um estudo, eu li sobre a curcumina, que é um estudo legal até, só que é um estudo, entendeu? Então, acho que a gente precisa ainda de mais dados, assim, para botar a cúrcuma como anti-inflamatório mesmo. Não, acho que ainda não entra no dia a dia, né? Agora, se pega uma paciente e fala assim, eu adoro cozinhar, posso botar açafrão no arroz? Bota, açafrão, claro, tem com cúrcuma, certeza. tem curcumina, tem um anti-inflamatório. Então, assim, na hora de fazer o frango, bota açafrão no frango, deixa uma cor maravilhosa, um amarelo brilhante, fica lindo, maravilhoso, ainda dá um gosto bom, né? Então, acho que tem algumas coisas que a gente não precisa suplementar em forma de comprimido. A gente pode falar para na hora do paciente cozinhar, colocar ali, né? Exatamente, isso realmente faz diferença, né? Tem mais alguma questão
em relação à alimentação que tu gostaria, que tu acha importante passar para o pessoal? Não, Guri, eu acho que a gente tem que falar do sono, do exercício físico e do estresse. Ah, então vamos lá, né? Porque alimentação, eu digo, né? Nós passaríamos a noite inteira falando, né? Sim. É realmente um assunto que, embora seja muito controverso, bem como tu falaste, é difícil porque um estudo fala uma coisa, outro estudo fala outro, né? Mas realmente é a base, né? A alimentação, a gente sabe o quanto tanto ela pode, né, dependendo do que a pessoa consome, ela causar doença, quanto ela pode ser um forte aliado, né? Então a gente está buscando sempre estudar alimentos que vão auxiliar no processo de cicatrização da mucosa e sustentar essa remissão, né? Mas o então, sono não é controverso, Guria. O sono não exatamente. é controverso. O sono não tem nada de controverso. Então, falando um pouquinho, né, sobre a questão ali dos outros, né, já que o objetivo da live é falar tratamentos, né, além da farmácia, além da alimentação, de preferência a alimentação, né, mais rica, colorida, diversificada. Nós brasileiros somos muito bem servidos, né, em termos de opções, de diversidade de alimentos, né, então que a gente use essa maravilha, né, que tem no nosso país, né? Vejo para o pessoal que mora fora do Brasil, eles comentam muito da grande variedade de frutas e verduras e legumes que nós temos aqui. Mas em relação aos demais fatores que influenciam na doença inflamatória, em relação ao sono, né? Enquanto nós falamos que a alimentação tem várias, né, questões controversas, o sono realmente, como a Candice falou. E essa influência é bidirecional. Então, tanto o paciente com doença inflamatória, isso afeta o sono, então, né, começou com dor, com diarreia, como eu disse, um dos sinais da doença é a diarreia noturna, então é aquele paciente que acorda de madrugada, com dor de barriga e não tem como não levantar e ir no banheiro, então atrapalha muito a qualidade do sono, os episódios, as exacerbações, como também, né, nós sabemos que o sono ruim, mesmo o paciente que já está em remissão, ou seja, o intestino cicatrizou, o sono ruim, ele pode, de alguma forma, facilitar, né, por conta da questão do sistema imunológico, né, do estresse também, ele pode facilitar, né, a ocorrência de uma nova exacerbação. A melatonina, ela é anti-inflamatória, né? Verdade. A gente está com o ciclo da melatonina todo errado. A gente tem inflamação no nosso corpo, ponto. Né? Alguém que está com insônia, é uma pessoa que está inflamada, porque a melatonina é anti-inflamatória, né? E como é que tu costuma, no consultório, abordar essa questão do sono com os teus pacientes? Né? Tu tem alguma orientação? Eu não fiz medicina de estilo de vida. Eu pergunto quase sempre, né? Assim, principalmente agora nas primeiras consultas, como é que tá o sono. E converso assim, um pouquinho com os pacientes sobre isso, sobre a necessidade de manter pelo menos, eu acho que manter pelo menos 7, 8 horas de sono por dia. Eu acho que o ideal é 8, né? No mínimo 8. Mas eu sei, assim, eu vejo por mim, às vezes é difícil, tu quer fazer 1000 coisas e o dia não tem esse tempo, né? Mas eu acho que no mínimo 7 horas de sono. No mínimo, entendeu? 7, 8 horas, né? Assim, alguém que me fala que dorme 5 horas, né? Não rola. Claro. E outra coisa, né? Porque às vezes as pessoas falam assim, eu sou da madrugada, eu fico acordada até as 2 da manhã e acordo às 9 da noite, às 9 da manhã, tá? Cara, tá errado. Isso é inflamatório também, entendeu? Sim, claro. Tu tá dormindo 7 horas, ok, mas tu tá... Porque, na verdade, assim, o ciclo da melatonina, ele regula o ciclo do cortisol. E o cortisol regula a nossa inflamação sistêmica. Então, assim, se tu tá com um ciclo alterado, tu altera o outro. Não tem como as coisas desconectarem. E nossa melatonina, teoricamente, nós como os bons mamíferos que vivem nas cavernas, ela começa a aumentar quando escurece. Exatamente. A gente usa luz artificial, né? Isso é uma dificuldade que eu vejo no consultório, e aí como é que eu costumo orientar, né, para as pessoas que têm o hábito de dormir muito tarde? É muito difícil para uma pessoa que está acostumada a dormir meia-noite, 1 da manhã, passar a deitar às 10 da noite, né? Então eu costumo orientar assim, a cada uma vez, começa a 15 minutos mais cedo, né, por semana. Tipo, eu dormi à meia-noite, agora essa semana eu vou deitar 11h45, e vai puxando até chegar ali no ideal, né?
que é mais ou menos, claro, que também tem a questão dos cronotipos, que não vem aqui ao caso, né? Mas tentar evitar, assim, de dormir depois, né? Depois da Guria, meia-noite, né? e outra Tentar. coisa que dá pra fazer é acordar cedo, porque na verdade, assim, eu era uma pessoa que eu dormia 1h30, 2 da manhã, tá? Até que, Uhum, assim, o que que acontece? Eu vi que como eu trabalhei, assim, eu botava meu filho na cama e eu ficava trabalhando. Daí eu ia deitar 1h30 da manhã e eu continuava pensando no trabalho enlouquecidamente, tá? Enlouquecidamente, daí eu ia, na verdade, eu dormia às 3 da manhã, né? Daí, o meu marido falou assim, o Romeu falou assim, Candice, por que que tu não acorda mais cedo, então, e trabalha de manhã, em vez de trabalhar de noite, já que uhum, isso está, né, mexendo no teu sono. Daí uhum, eu comecei a acordar às 5, 5h30 da manhã. Se tu acorda às 5 e 5h30 da manhã, às nove e uhum, meia da noite, tu tá uhum. podre, acabou o Claro, dia, entendeu? Tu tem que ir acaba pra sendo uma cama. forma. É, Então, assim, eu isso, acabei dormindo mais cedo assim. a rotina ela é importante, né? Isso é uma das coisas da higiene do sono que eu costumo orientar. Ter mais ou menos a mesma hora para deitar e para acordar. Além disso, uma questão, né, é o uso dos eletrônicos, que a gente deve tentar evitar o uso principalmente da luz do celular, né, que é uma luz azul, que inibe a produção de melatonina, 1h30 no máximo, né? Ideal é 2 horas antes de Já dormir, né? 2 horas. O quarto bem escuro, que também é bem importante, né, para a higiene do sono. E a cafeína. A gente sabe que tem algumas pessoas que são metabolizadores lentos da cafeína, e se a pessoa está com dificuldade para dormir, costuma tomar café de tarde, tentar tomar no máximo até as 15 horas. Porque tem uma população de Guria, e o metabolizadores lentos. chimarrão de tardezinha? O chimarrão da tardinha também pode, né? Então, realmente, a questão do sono, ela é importante, né? Tanto para manter o paciente em remissão, né? Quanto também para a qualidade de vida. E em relação à atividade física que tu Eu só vou estava fazer falando anteriormente, um parêntese, porque na verdade assim, a gente está falando de inflamação no intestino. Mas as pessoas têm que se ligar se o nosso intestino está inflamado, o nosso corpo está inflamado, né? Não é só o intestino, o nosso, tipo assim, a gente divide em gastro, uhum, femo, cardio, né? Mas assim, o intestino está inflamado, o corpo inteiro está inflamado. Então, assim, tu aumenta o risco de doença cardiovascular, tu aumenta o risco de neoplasias, tu aumenta o risco de tudo, porque o teu corpo está inflamado. E uhum, então, assim, quando a gente trata uma inflamação, a gente acaba tratando o corpo inteiro, né? exatamente. O benefício é sistêmico, né? Digo, o que acontece aqui repercute né, Claro. repercute no intestino e vice-versa, né? E em relação à questão da atividade física, que tu estava me perguntando anteriormente, atividade física realmente isso já está super já estabelecido, que ela sim, ela atua de forma muito positiva, tanto auxiliando, né, na remissão da doença, ou seja, que o intestino cicatrize dentro da doença inflamatória. Nós não falamos em cura, e sim remissão da doença, que é quando realmente a mucosa, ou seja, o intestino, né, a camada dele, a primeira camada que nós chamamos de mucosa, está completamente cicatrizada, né? E o paciente passa a ter praticamente assim, eu digo, né, uma vida normal, né, Candice? É o que a gente almeja na doença inflamatória, é Total. justamente a remissão. Então, além do medicamento que normalmente, né, nós prescrevemos, à medida em que a pessoa se alimenta melhor, à medida em que o paciente dorme melhor, à medida em que ele se exercita, e aí tu vai me dizer assim, Stella, mas como que eu vou fazer atividade física se eu tenho diarreia 3, 4, 5 vezes? Claro que a gente sabe que num período de exacerbação é difícil realmente fazer atividade física, mas quando o paciente começa a se sentir melhor, eu costumo estimular a fazer atividade em casa. Isso eu acho que é uma coisa que foi positiva da pandemia. A disponibilidade de muitas aulas no YouTube, que assim, simplesmente tu coloca ali no YouTube, quero fazer uma aula de dança, né? Daí tu tá no conforto da tua casa, tem o teu banheiro, qualquer coisa, dá stop, né? Então tem N opções de atividade física. Ah, eu vou fazer yoga. Yoga é ótimo porque também já ajuda no manejo do estresse, que também nós sabemos que tem um impacto direto, né? Tanto na exacerbação da doença, quanto também tem estudo que mostra que, por exemplo, a resposta ao infliximab, que é um biológico, né, um dos tratamentos que nós usamos tanto na retocolite quanto na doença de Crohn em pacientes, né, com doença moderada acentuada, eles fizeram um estudo que mostrou que os pacientes depressivos
eles tiveram uma pior resposta, uma pior resposta ao infliximab. Então, isso, né, tirando os outros fatores. Então, ao excluir os outros fatores, realmente se viu que a depressão, ela influencia, sim, na resposta ao tratamento. Mas então, eu vejo quanto isso é importante. Guria, o que eu acho importante os pacientes também se darem conta é quando está nesse período de atividade da doença, a inflamação, ela consome o nosso corpo. Os pacientes, eles veem, eles ficam consumidos. E a melhor coisa para consumir no nosso corpo, que é mais rico para consumir, é o nosso músculo. Porque o nosso músculo tem um monte de aminoácidos, tem um monte de energia nele, tá? Então, os pacientes, a doença inflamatória intestinal em atividade é uma doença catabólica. Ela faz as pessoas perderem massa muscular, tá? Por isso eu falo para os pacientes, quando eles melhoram, eles têm que ganhar massa muscular. Eles têm que isso e ganhar massa muscular. Eu falei assim, olha, a gente nunca sabe como vai ser o futuro e nós vamos bater na madeira e o futuro vai ser ótimo, não vai ter problema nenhum. Mas vá que, de repente... Vamos fazer uma poupança. Vamos fazer uma poupança de músculo ali, entendeu? Vamos fazer uma poupança de músculo, porque tu vai precisar disso no futuro. Se tu não precisar para doença inflamatória intestinal, tu vai precisar para quando tu ficar velho, que acontece a mesma coisa, começa a consumir, entendeu? Então, assim, se tu precisar agora, tu vai precisar quando tu ficar idoso. Então, vamos tentar criar massa muscular. Então, às vezes, os pacientes falam assim, estou fazendo caminhada. Eu acho ótimo. Então, tu começa com caminhada. Mas tu tem que ir escalonando isso aos pouquinhos. Não pode ficar só na caminhada, entendeu? Perfeito, exatamente. Sabe? Tu tem que ganhar massa também, né? O ideal seria, né, 150 minutos de aeróbico. Isso já... Os pacientes que já estão, né, em remissão, estão se sentindo em condições, assim, né? Vão começando devagarinho, tipo assim, começa a fazer em casa. A gente pega uma gripe. O nosso corpo, ele vai usar todas as energias para tratar a inflamação. A gente pega uma gripe, eu não tenho vontade nenhuma de ir lá fazer academia, de jogar tênis, de fazer as coisas que eu costumo fazer. Porque o meu corpo, ele pega assim, que disse, não, tu tem que ficar deitadinha na cama, tu tem que, tipo, te recuperar. A gente sente isso, né? E eu acho que os pacientes é a mesma coisa, eles têm inflamação, eles têm que sentir isso. Mas depois que melhora, eles têm que entrar na vibe. Exatamente. E o ideal, então, seria, né? Claro, que ir evoluindo aos poucos, né? E chegando como uma meta, 150 minutos de aeróbico por semana, que daí pode ser diversificado, né? E 2 vezes de reforço muscular. Reforçando que realmente o músculo, né? A musculação, ela é muito importante, né? Para a nossa saúde como um todo, né? E também os estudos mostram que tem benefício na doença inflamatória intestinal, tanto para, como a Candice falou, para recuperar o músculo, quanto também pela questão da perda óssea, que acontece muitas vezes com o uso do corticoide, né, Candice? Então, é muito importante. E em relação à atividade física, um benefício muito significativo é no manejo do estresse. Os estudos mostram que, geralmente, antecedendo ao início do sintoma, é muito frequente ter um evento estressor maior, né? Evento estressor maior é perda de um familiar, uma situação realmente muito difícil de lidar emocionalmente, né? Então, isso não é... Os pacientes costumam, não sei para ti, mas eu percebo frequentemente que os pacientes contam, né? Olha, eu tive uma situação difícil, perdi um ente querido, e depois disso eu comecei com dor abdominal, comecei com diarreia, e aí eu comecei a perder peso, e aí no primeiro momento eu achei que fosse do meu luto, né? E às vezes... Exatamente, né? Então, e os estudos realmente falam isso. Então, veja o quanto é importante também a atividade física para o manejo do estresse. Assim como aquelas pausas que a gente costuma falar, né? Uma das melhores formas da gente reduzir o estresse, que é aquela sensação de agito, de adrenalina, né? De sistema simpático superativado, é justamente a gente fazer o caminho do sistema parasimpático. E uma das formas mais eficazes, né? É justamente fazer os exercícios respiratórios. Não precisa fazer meditação. É respirar. É simplesmente, eu digo para os meus pacientes, né? Tá agitado, né? Ou para os meus pacientes que têm dificuldade de mastigar, né? De mastigar melhor a comida, que comem rápido. Senta na mesa, respira
desacelera, Dá uma né? Uma, duas respirada vezes. assim. Não, eu acho que tem que ser umas 4 pelo menos, guria. 2 vezes é pouco. Eu vejo meu filho. É a O meu filho é muito quantidade engraçado. necessária Porque para... assim, ó, quando ele tá bravo, eu já ensinei pra ele que ele tem que respirar, né? E dele começa assim. Mas isso é algo assim, e como eu digo para os meus pacientes, né? É tão simples, né? Mas a gente tem que ter isso já assim, já tem que estar no automático. Tá, eu tô lá, tô realmente me sentindo estressado. O que que eu vou fazer, né? Respira, pronto. Eu digo, né? Como se tivesse uma neblina assim, daqui a pouco, nossa, dá uma boa clareada, né? Então nós É temos que, na essa verdade, assim, ferramenta. ó, mas é que isso é um pouco culpa nossa, médicos, tá? Porque assim, eu vou te falar, quando tu era lá residente da gastro, lá no Clínicas, que nós duas fizemos, e o paciente chegava e dizia assim, doutora, a minha doença começou quando eu me estressei por causa de tal coisa. Tu ia dizer assim, não, não é por causa disso. Entendi. É um Claro. pouco culpa nossa, guria. A gente minimiza isso, entendeu? E fala, não, não é, é outra Uhum, coisa. A uhum. doença começou porque a tua genética é essa. E tira É. o estresse da jogada, né? Uhum. Está tudo envolvido, né? Então, hoje nós sabemos o impacto do estresse, né? No todo, né? Na imunidade, né? Na questão da microbiota. E com certeza, quando tu tá mais estressado, tu não dorme bem, aí tu acaba não tendo energia para te exercitar, tu acaba comendo qualquer coisa. Então, vocês vejam quanto um fator, né? Um fator acaba influenciando em todos os Não, e daí outros, o né? estresse aumenta a permeabilidade intestinal, faz com que aquelas bactérias que normalmente não têm nenhum tipo de interação com o nosso sistema imune consigam passar, tem interação com o nosso sistema imune, liga esse sistema imune que estava adormecido, o sistema imune faz uma reação inflamatória, começa a doença inflamatória intestinal e desencadeia todo esse quadro sistêmico por causa do aumento da permeabilidade intestinal que aconteceu por causa do estresse, né? Exatamente. Então, e também tem mais uma questão, né, falando, né, nos hábitos, no estilo de vida, que influencia, que é a questão da obesidade, que a gente sabe que é um preditor negativo, né? Ou seja, os pacientes com doença inflamatória intestinal que têm obesidade, a gente sabe que tanto aumenta o risco de crises, né, de exacerbação, quanto também a resposta ao tratamento, ela não é tão boa, né? Então, olha, mais uma vez a importância, né, do exercício, da alimentação, do gerenciamento de estresse, do sono, já que a gente sabe que todos esses 4 fatores têm um impacto também no peso corporal. E talvez a obesidade, talvez tenha como a gente explicar por que isso acontece. Lembra que a gente falou do ômega 3, né? Que é um tipo de gordura anti-inflamatória. Não sei se tu sabe, mas eu não sei se as pessoas sabem, que na verdade existe um outro tipo de gordura chamado ômega 6, tá? Idealmente, o nosso corpo teria mais ômega 3 do que ômega 6, tá? Uma pessoa assim saudável hoje em dia, nos termos atuais, se acha que ele é igual. Ômega 3 e ômega 6 é igual. Só que obesos costumam ter 6 vezes mais ômega 6 do que ômega 3. O ômega 3 é uma gordura anti-inflamatória. Ela produz mediadores que fazem a nossa inflamação baixar. O ômega 6 é uma gordura pró-inflamatória. Pró-inflamatória. Então, ela faz produzir coisas que fazem mais inflamação no nosso corpo. Por que os pacientes que eram obesos evoluíram pior do Covid? Porque eles faziam muito mais inflamação do que deveriam, entendeu? Exatamente. Estava lá o vírus e eles pegavam e faziam uma baita inflamação quando uma inflamação pequenininha dava conta do recado. Então, a obesidade tem essa desproporção entre ômega 3 e ômega 6 no nosso corpo. Então, tu acaba inflamando mais tudo, não só o intestino. Exatamente. Né? Tu inflama tudo mais. Candice, acho que já estamos avançando na hora. Avançada a hora total, né? Mais uma hora falando, né? Nós temos que respeitar, né, a higiene do sono, 10 horas, 22 horas.
Exatamente, nós já estamos ultrapassando o tempo de tela. Mas só tem uma pergunta de uma das nossas participantes, que é sobre se teria benefício de fazer transplante de microbiota na doença inflamatória. Então, essa é a pergunta da Tawane. Então, assim, ó, o transplante de microbiota, quando a gente vai nos congressos, eles falam que não tem benefício nenhum e tudo mais, tá? Daí eu até anotei aqui, mas eu agora não vou conseguir achar a anotação, tá? Mas eles fizeram um trabalho. Eu achei a anotação. Tá? Eles fizeram um trabalho para retocolite ulcerativa, não para doença de Crohn, mas para retocolite ulcerativa. Lembra que eu até falei desse trabalho? Que eles fizeram um transplante de microbiota seguido dessa dieta anti-inflamatória, tá? E olha só, resposta clínica. No transplante, 65% versus 30% do placebo. Remissão, 60% versus 30% do placebo. E remissão profunda, que é remissão histológica, 36% no transplante de microbiota contra 8% do placebo, tá? Então, nesse trabalho, o transplante de microbiota funcionou muito bem. Quais são os nossos problemas? Bom, aqui no Brasil, a gente não tem nenhum protocolo, tá, de transplante de microbiota. A gente não tem protocolo de doador. A gente não tem banco de doadores, que nem eles têm nos Estados Unidos, que nem eles têm na Europa. Então, aqui no Brasil é muito difícil fazer transplante de microbiota. Eu já fiz em pacientes que têm colite pseudomembranosa. Normalmente, a gente pega um familiar do paciente, filho, irmão, faz os testes para ver se tem alguma infecção e acaba fazendo. Só que para colite pseudomembranosa é aceito. Para doença inflamatória intestinal, nenhuma operadora de saúde aceita, tá? Então, eu acho que não é uma coisa que ainda faça parte do nosso arsenal terapêutico, mas talvez no futuro vá fazer, né? Exatamente. Ainda não é um tratamento ainda, né? Não. Já bem estabelecido, até porque muitas vezes se tem os pacientes com doença inflamatória eles são imunossuprimidos. Também se tem medo, né, de aumentar o risco de infecção. Que já aconteceu mas nos tem Estados estudos. Unidos, né? Exatamente. Não, então assim, eu acho que é uma coisa que talvez vá se pensar, mas se a gente pensar na fisiopatologia da doença, principalmente na retocolite ulcerativa, parece que faz, né? Tem sentido, pode fazer né? sentido. Exatamente. Mensagens finais que tu gostaria de deixar, então? Eu gostaria de deixar de mensagem final, deixa eu pensar, né? Eu nem pensei nisso, tu não botou isso, né? Para as pessoas, então, que eu acho mensagens finais para os pacientes com doença inflamatória. O que eu acho é o seguinte, são doenças crônicas e elas não têm cura ainda, tá? Tem muito estudo surgindo, eu acho que daqui 10, 15 anos a gente vai fazer uma live totalmente diferente a respeito disso, né? Eu acho que o tratamento vai mudar muito. Mas, e isso talvez muda, se a gente fizesse uma live há 10 anos atrás, a gente não ia falar nisso. O que é importante é o seguinte, tem a medicação e tu vai ter que tomar a medicação, provavelmente, tá? Vai ter que ficar tomando a medicação, faz parte, né? Só que tem coisa na tua vida que tu pode fazer para talvez tomar menos medicação, talvez entrar menos, porque assim, toda vez que entra em atividade, a gente tem que escalonar o tratamento. Então, se entrar menos em atividade, a gente às vezes consegue manter um tratamento bem fraquinho, né? Então, eu acho que a gente tem que ir por esse lado, assim, que tipo assim, é uma doença crônica, ela não tem cura, ok. Mas vamos tentar deixar essa doença o mais quietinho possível, né? Exatamente. Tentar fazer a nossa parte, né? Eu digo, ok, tomo o remédio, né? Mas o que mais eu posso estar fazendo além do remédio, né? Quais são os cuidados que eu posso estar fazendo na minha alimentação, como eu disse? Quem sabe, ao invés de comer uma bolacha recheada de lanche, eu levo uma fruta, né? Quem sabe, ao invés de comer carne vermelha todos os dias, eu passo a começar a consumir mais o feijão, carnes mais magras, né? E aí deixo a carne vermelha... Salmão do Atlântico, né? eu né, deixo de comer presunto, mortadela todos os dias e passo a comer, por exemplo, ovo, né? Então, a gente vai avaliando outras opções. Isso aí. Então, gostaria muito de agradecer, né, a participação de todos vocês, especialmente da Candice. Foi um bate-papo muito legal e realmente o nosso objetivo
é poder estar trazendo informações baseadas em evidência científica. Hoje nós sabemos que... Acho que agora a tua internet falhou. Mas, assim, a gente sabe que no mundo hoje nós temos muito acesso à informação, mas muitas vezes a fonte, né, de fonte questionável. Então, eu sempre digo, né, nós somos filhas do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, e se tem algo que a gente tem, esse compromisso é com a ciência. Então, está trazendo para os nossos pacientes, né, o que os estudos científicos de boa qualidade, nos mostram, né? E nós temos sempre muito que aprender com os estudos e, com certeza, estar passando para vocês essas informações realmente é muito importante. E desejo, então, uma ótima noite, um bom descanso e vamos em frente. Valeu! Até mais! Valeu! Obrigada!